Agora há pouco um amigo me falou que ontem aquele advogado Chilique lá, ele até ofereceu, falou, você quer que eu pague para o senhor ir lá, para o senhor poder perguntar para ele, o Vander, um abraço para o nosso amigo Vander aí, Deus te abençoe, Vander, obrigado, viu? E parece, pelo que eu entendi, eu não sei se eu entendi direito o que ele falou, parece que o cara cobra R$ 200 para a pessoa poder fazer uma pergunta para ele no chat. Eu vi ontem, o cara estava com acho que 38 mil pessoas assistindo ele ao vivo. E aí você fala, não, tá ajudando, é bom, é bom, é bom. Ele tá com a mesma turma de traidores que odeia o presidente Bolsonaro. Foi assim que criou Alan dos Planos, que destruiu o governo do presidente Bolsonaro, e nós estamos criando vários e vários outros aí, traidores, oportunistas. A gente insiste em dar espaço para inimigo do presidente só porque o cara tá falando e tá batendo no Moraes. Então fica lá 30, 40, 50 mil pessoas assistindo essa gente. Eu falei pro Wander, eu só acho que é o único youtuber que deixa meu telefone aqui, atendo todo mundo de graça todos esses anos. Eu nunca tive nem superchat no meu canal. Nunca. E sempre li todos os comentários, respondi todo mundo que fala comigo. E aí o cara tem que cobrar R$ 200 para responder pergunta de alguém, como se tivesse alguma pergunta para ser feita, nossa, muito importante, assim, né? Se é tão importante, deixa o telefone, a pessoa liga pro cara, né? Por que o Dr. Chilique não pode atender o telefone das pessoas? Olha, pessoal, não é por nada, mas olha, o povo gosta de ser feito de bobo demais. Então, para resolver o problema, que nem eu vi uma amiga agora há pouco escreveu, mas ninguém vai parar esse homem? Vai, tá parando. Vocês já sabem quem está fazendo. Nós temos a maior nação do mundo, a mais poderosa nação do mundo do nosso lado, resolvendo esse problema, e o homem mais poderoso do mundo, que é o Trump. Quem mais nós queremos para resolver esse problema? Tá, para ele agir, é preciso de que algo mostre que essa ditadura existe de fato. Então, por que não passa pedir impeachment de Moraes e de Lula? Por quê? Por quê? Por quê? Porque se você conseguir fazer isso, tirar os dois de lá, mostra uma normalidade institucional. O povo gosta de ouvir essas coisas assim, né? Eu falo do jeito mais simples possível, mas eles gostam de ouvir. Não pode parecer que o povo tem algum poder. Se o povo tirar um demônio cachaceiro de lá, tira o faraó, a cabeça de pinto de lá, mostra que o povo tem o controle do país. Não é isso que precisa para uma ação americana drástica aqui, para essa intervenção americana que todos nós queremos. O que precisa é que a ditadura se mostre cada vez mais forte, mais intensa e persiga o máximo de pessoas possível e os seus opositores e cale e prenda. Qual era quando eu falei? Não é para pedir Moraes e fora Lula. Isso não leva a nada. Eu expliquei detalhadamente assim, porque se tirar de novo, né? Se tirar o Moraes, o Lula nomeia um outro igual a ele no lugar. Se tira o Lula, entra o Alckmin, o PSDB, que é pior ainda. O que não pode é o Partido Novo, esses movimentos que convocam a população, passarem a ideia para a população de que isso vai resolver o problema. Porque não está o Eduardo falando fora Moraes, o Flávio pedindo um impeachment, todo mundo quer. Eu também quero o Moraes fora de lá e o Lula fora de lá. Mas eu não quero agora, não. Por que eu não quero agora? Eu quero quando o presidente Bolsonaro for o presidente, porque aí é o presidente que vai nomear o ministro novo. O que você não deve é seguir pilantra de partido novo, desses partidos que querem criar uma terceira via. Eles vão dizer para você falar tudo, menos o que precisa, e o Malafaia falou ontem. Bolsonaro é a única solução, é o único candidato, não tem outro. Então o problema não é pedir fora Moraes e fora Lula, tanto que a família do presidente, o presidente quer isso também. Ou alguém acha que o presidente Bolsonaro não quer o Moraes fora de lá e o Lula fora de lá? A gente fala pau, as pessoas entendem pedra. O que você não pode é ir para uma manifestação achando que gritar fora Moraes e fora Lula vai resolver o problema, pessoal. Eu estou falando aí do advogado Chilique aí, que estava lá com 38 mil pessoas assistindo o cara ontem, chovendo no molhado, falando a mesma coisa. Por que se agora não saiu o impeachment do Moraes, o Congresso tem que ser pressionado? Pelo amor de Deus, que nível, né, rapaz? Que nível. Que nível é esse? Porque vão ser sancionados. Isso aí, é claro, essa é parte do processo, é para isso que nós estamos nas ruas.
né? Mas, meu Deus do céu, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora. Eu estou bem cansado de ver o povo ser feito de bobo desse jeito, sabe? Mas esse negócio que um amigo me falou aqui hoje, que o advogado Chilique lá cobra R$ 200 para ler uma pergunta no chat, uma pergunta aqui, ó, que nem aqui, o que ele está falando aqui? A Flávia Leite, primeira vez o Silas assumiu que o Bolsonaro é o único candidato que presta. É isso, pronto. R$ 200 o cara tem que pagar lá no advogado Chilique para responder a pergunta da Flávia aqui. Isso é um absurdo, quer dizer, meu telefone está aqui desde o início, é só ligar para mim e eu respondo, sempre foi assim. Olha, isso é um oportunismo, pessoal. Não basta ter 30, 40, 50 mil pessoas lá, o cara ganhando dinheiro e ainda tem que cobrar R$ 200 para responder a pergunta de um amigo. Mas é isso? É para isso que a gente está? Para ajudar o país ou para ficar milionário do dia para o outro, igual o Alan dos Planos ficou, para daí 5 minutos ter um canal de 1 milhão de pessoas descendo o pau no presidente Bolsonaro? Então nós estamos preocupados com a eleição e eleger o presidente Bolsonaro? Ou a gente está preocupado em dar chilique e falar fora Moraes e fora Lula sem a menor preocupação que isso vai dar algum tipo de resultado? O que não pode é esquecer, porque o Partido Novo vai lançar um candidato. As pessoas não entendem, né? Tem dificuldade mesmo, né? O Partido Novo vai lançar o comedor de casca de banana lá, aquela lesma humana, o tal do Zema, vai lançar o cara para concorrer com o presidente Bolsonaro. Então o que eles estão querendo é criar um movimento e fortalecer essa ideia de que não precisa do Bolsonaro. E aí, por causa das coligações, ele vai ter que apoiar o Novo, não sei o quê, vai acabar apoiando o Van Hatten, que é o cara que pediu o impeachment do presidente Bolsonaro. Esse lixo humano que estava no pânico hoje, com 110 mil imbecis assistindo o pânico. Porque o povo é que tem poder, o povo não tem poder nenhum. O povo não tem poder nenhum, nunca teve em lugar nenhum. Se o povo tivesse poder, o povo da Coreia do Norte, de Cuba, na China, na Rússia, no Venezuela, no Irã, no Vietnã, não seria escravo de comunista. Então a manifestação é para quê? É para dar força para o presidente Bolsonaro, para ele mostrar força para os Estados Unidos, e os Estados Unidos continuarem com a intervenção, ou é para dar força para os galácticos? Para o Partido Novo, para a turminha que acha que o Bolsonaro não precisa dele e que eles é que vão resolver o problema do Brasil lá no Senado, porque vai pautar impeachment e se o Senado votar, eles acham que o STF vai aceitar a votação do Senado e do Congresso. Vocês acham mesmo que o Moraes... Você sabe, esse pessoal é muito ingênuo, né, rapaz? O pessoal acha que se o Congresso pautar e aprovar a anistia, vocês acham que o STF vai aceitar? O Moraes está dizendo há meses, já há anos aí, que é um golpe de Estado contra a democracia, atentando contra a soberania e blá, blá, blá. Nós estamos derrotando a esquerda completamente. E aí nós estamos criando um outro monstro, um fantasma novo, que é esse fantasma alaranjado do Novo. Se o problema é o Van Hatten que pediu o impeachment do presidente Bolsonaro, não, nem é. Nem é, porque tá lá o presidente apoiando o cara. O problema é o comedor de casca de banana, a lesma de Minas Gerais, aquele salafrário que defendeu toda aquela tirania da palhaçademia. Ele vai tirar milhões de votos do presidente Bolsonaro que vão fazer diferença. A gente não pode ser conduzido, porque nós estamos acabando de derrotar a esquerda, nós vamos criar um inimigo maior. Antes de derrotar e tirar a esquerda do poder, nós já estamos criando um outro inimigo. E é esse Partido Novo, essa direita galáctica que vai se opor ao presidente dentro do Congresso aí no futuro breve. É disso que se trata. Então, assim, a luta é pelo presidente Bolsonaro, que está lá com a Polícia Federal de novo na casa dele, tendo a prisão decretada, porque postou uma imagem dele, alguém filmou ele e pôs na internet. Não, é crime! Crime, tem que prender o cara. Aquelas vagabundas ordinárias, daquelas jornalistas lá, estão sendo demitidas agora. E vocês estão sabendo, o velho do disjuntor, aquela porca Lima lá. Quer dizer, agora vai a Vatusa também, vai pro inferno, o velho besta. E por que vocês acham que está acontecendo? Por causa da perseguição. Então, quanto maior a perseguição, como essa que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora, maior a resposta americana. Por que a Globo está mandando os jornalistas embora? Aquelas mocreias, aquelas serpentes venenosas, porque eles sabem que a lei magnífica ou a IEPA pode ser aplicada em cima de empresas. Se tira o Moraes e o Lula agora, e você quer que tire o Moraes e o Lula?
que nem eu ouvi, um amigo pôs um vídeo nosso num canal aí, a comentáriozinho da mulher. Ai, esse pessoal que não quer que o Moraes, vítima de Moraes, e fora Lula, não é confiável, não. Estranho essas pessoas, esses movimentos. Quer dizer, alguém acha que eu, o presidente Bolsonaro, que nós não somos a favor de tirar o Moraes e o Lula de lá? Toda a mídia esquerdista, ela sabe que o ato é de bolsonaristas, que é pelo presidente Bolsonaro. A mídia, os comunistas sabem. Quem quer fingir que não é pelo presidente Bolsonaro é a direita galáctica, traidora, oportunista. A famosa direita burra, canalha. Todas as manchetes dos jornais, se vocês forem olhar a mídia de esquerda, eles estão dizendo atos bolsonaristas. Lá para o mundo apareceram as plaquinhas que essa amiga Marina falou, né? SOS Trump, salve o povo brasileiro, tudo em inglês, super bacana, muitos fizeram. Para os Estados Unidos vai passar a ideia, é isso, é o povo de verde e amarelo lutando pelo presidente Bolsonaro, é essa a imagem. Não vai passar a imagem que o Partido Novo queria, que o movimento é eles que criaram, não tem nada a ver com Bolsonaro, não, nós estamos aqui por causa de fora Lula e fora Moraes. Porque tirar o Moraes, o que acontece? Que nem criança de jardim da infância, né? Se tira o titio Moraes, acontece o quê? Titio Lula põe outro amiguinho lá, né, igual a ele, né? Então não resolve o problema. Ah, não, mas o Moraes é diferente dos outros. É esse o nível da população. Acha que o problema é o Moraes. O Eduardo, o Flávio, o presidente, eles têm que falar que é o Moraes o problema, porque é ele que está à frente disso, tem que dar nome aos bois. É ele que está à frente. Então, esse é o papel deles. Agora, a população não pode ser burra a ponto de acreditar que aquelas pessoas lá que estão lá são diferentes. A prisão é ruim, desesperada, vai arrancar os cabelos porque o Bolsonaro está preso. O presidente sabe disso, eu já falei 1 milhão de vezes. Se ele não quiser ser preso, ele vai para uma embaixada, se refugia na embaixada e acabou. Se ele não foi, é porque ele não quer. E ele não quer por quê? Porque, ao contrário do que a direita intergaláctica diz, né, o Pinícolas Iscariotes, os coleguinhas dele, os Alan dos Planos, os Lacombe, essas Edivora, essa gente mau caráter mesmo. O presidente Bolsonaro é um gênio da política. E se ele decidir se fazer de mártir, ele vai ser o mártir que o povo precisa, que o Trump precisa para libertar esse país. É isso, ele está se sacrificando por nós. E aí o povo ingenuamente vai achando que se tirar o Moraes, igual tirou a Dilma, né? Como mudou as coisas, né? O Lewandowski que foi lá, em 5 minutos, anulou a decisão do Congresso, que a Dilma tinha sido proibida de disputar a eleição. 5 minutos o Lewandowski sentou na cadeira, não, ela pode disputar assim, eu que mando, acabou, você escala a boca. Então a única chance daquelas pessoas saírem de lá é o presidente Bolsonaro dando o perdão presidencial, concedendo essa anistia para todos eles. Tá bom? Do advogado Chilique agora, que é a sensação do momento. O advogado Chilique, né? Você vai acontecer, aquela coisa, né? Ai, meu Deus do céu, como o povo gosta de bobo. E aí ele fez um post semana passada lá dizendo que não adiantava nada as sanções e essas coisas de Magnitsky, porque os juízes da Venezuela não caíram, então o povo na Venezuela não tirou os juízes, por isso que a Venezuela continua do jeito que é. E eu disse que estava errado e muito errado, completamente errado o conceito. O problema é derrubar a ditadura da Venezuela. E tem que tirar o Maduro, o ditador. E não é só tirar o Maduro. Se tirar o Maduro, que nem o Dario falou, tira o Lula, entra o Alckmin, é a mesma coisa. Tira o Maduro e bota lá o Guaidó lá, aquele banana do Guaidó também, que não vai mudar nada. Vai mudar pouca coisa. Então tem que cair o regime. E o regime não cai se você tirar 2, 3 juízes da corte. O regime não cai. Por isso que não tem prêmio para a cabeça de juiz na Venezuela. Os Estados Unidos colocaram um prêmio pela cabeça do Maduro, do ditador. Quem tem que cair é o Kim Jong-un, é o Putin, é o Maduro, é o Lula. Tem nada a ver com Moraes o problema. Vou repetir o que eu falei no início da live. Nós queremos uma intervenção americana aqui, não é isso? Para a gente ter a intervenção mais rápido e drástica possível, é importante que eles continuem perseguindo pessoas inocentes e perseguindo o presidente Bolsonaro. Então é isso. Vocês têm visto isso. Antes eu falava... Há quanto tempo eu estou falando de uma intervenção americana aqui? Muito antes de acontecer. Agora ela já está acontecendo. Vocês estão vendo
que cada vez que ocorre um negócio aqui, vem uma resposta dos Estados Unidos. Pessoal, presta atenção, pelo amor de Deus, o Eduardo está sabendo disso. Vocês acham que o Eduardo está feliz que o pai dele tá sendo preso em casa? Vocês acham que o Eduardo ele não vai nem dormir? Ele vai dormir de terno e gravata, o Eduardo, hoje. Ele vai deitar, sentar, acho que na sala da casa dele, na poltrona, de terno e gravata, olhando para o sol amanhecer. A hora que o sol amanhecer, ele está dentro do Congresso americano amanhã. Essa hora ele já está falando com o Trump e com todo mundo. É assim que funciona. Agora, vamos supor que tiramos o Moraes de Irá. Acabou o problema. Tiramos o Lula. Olha, o Brasil está salvo. Aí vem o Pinícolas Iscariotes, né? Esses caras, olha, salvamos o Brasil, não precisamos do Bolsonaro, tá vendo? Foi aqui, nós é que convocamos, nós é que pedimos fora Lula e fora Moraes. Vocês entendem que vamos supor, que o povo acha que o povo tem poder, né? Que a manifestação vai ajudar em alguma coisa. Vamos supor que os demônios tivessem medo de manifestação e agora hoje o faraó pedisse demissão do cargo. E o Lula também fala, não, eu cansei, não quero ser presidente, igual o Jânio Quadros, dá um tiro lá na cabeça, lá o Getúlio lá, o Jânio sair, né? Renuncia. Aí o Trump vai falar, os Estados Unidos vão falar o quê? Ué, mas lá o povo tá resolvendo o problema, né? Tá resolvendo o problema, então não precisa de nós. Se a coisa não se agravar, a reação que a gente quer dos Estados Unidos não vem. Não, a gente tem que ficar assistindo uma live de 2 horas do advogado Chilique, mostrando indignação agora, porque o Moraes fez isso com o Bolsonaro, é isso? Nós vamos ficar 2 horas numa live indignadinhos porque o Moraes, porque é surpresa. Oh, eu não imagino. Como se não tivéssemos indignações anteriores, né? Como se fosse só agora a indignação, né? Agora, é isso. Olha que absurdo o que ele fez hoje. Você entra na jaula do leão, e aí a hora que o leão avança, você fica bravo. O leão avançou. O trabalho do presidente está feito, pessoal. Está feito. Então ele precisa ser perseguido. E eu acredito, pelo que eu estou vendo, o cenário que está pintando, ele está esperando mesmo ser preso, ser levado para um presídio. É isso que ele quer. Porque aí está a prova definitiva que os Estados Unidos precisam para dizer que aqui é um imperador de toga e que governa o Brasil. Um imperador, para a gente explicar rapidamente, facilmente. Mas todas as decisões do Moraes são corroboradas, tem o apoio de todos os outros ministros, né, com exceção do Marques e do Mendonça. Mas todos votaram juntos, todos aprovaram toda a perseguição. Lá, que não podia fazer propaganda, não podia. O Lula está falando ontem de comunismo, aí, de socialismo, e lá na época da eleição a gente foi proibido de falar. Então toda essa interferência no processo eleitoral, que segundo os Estados Unidos ocorreu no Brasil, por causa da USAID, é o que eu disse, pessoal. Eu não duvido que o presidente estava esperando uma prisão num presídio mesmo. Não, é isso daí. É isso o que a gente precisava. E a gente, para conseguir essa liberdade, eu falei isso 1 milhão de vezes, mas ninguém ouve, só vocês aqui. Não existe a maneira de acabar com uma ditadura comunista que nem a brasileira, que dura 40 anos, sem um líder. Eles estão legislando, né? Estão pautando, eles não saem do noticiário, né, o dia inteiro falando, os jornais não param de falar do STF, né, eles legislam, eles que dão a tônica, eles dão tudo. E é o que eu falei, e como isso aí... Dilma, que eles fatiaram os direitos políticos da Dilma em 2015, 2016, né, é o STF fazendo tudo. A questão é o seguinte, é o esperado, né? Isso não é novidade, não é surpresa para quem conhece a política, quem estuda a história. Toda ditadura comunista é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que todo mundo está surpresinho na direita galáctica? Todo mundo falando disso o tempo todo. Porque todo mundo achava até ontem que o país é uma democracia. Eles continuam achando ainda que é uma democracia e que o Moraes que tomou o poder, o STF é que tomou o poder. Não, não é isso. Não é isso, quer dizer, eu tenho um livro escrito lá em 94, eu escrevi um livro, dizendo exatamente isso. O país sofreu um golpe de Estado em 85, a ditadura comunista é implantada, e o que está acontecendo agora com o STF é um reflexo de 40 anos de uma ditadura comunista. Então eles estão fazendo que a Constituição, eles estão rasgando a Constituição. Não, senhores,
Eles estão usando exatamente a Constituição do jeito que eles criaram ela para ser usada. Ela foi escrita por terroristas comunistas. Ah, mas a Constituição não fala isso. Dane-se. Eles escreveram e eles alteraram, e eles alteram e fazem o que tem que fazer, igual a qualquer ditadura comunista. Isso é o que eu falei todos esses anos. O pessoal nessa ingenuidade de que o problema é a corte, né? É como se você falar que o problema da Coreia do Norte são os juízes da Coreia do Norte. Vocês acham que os juízes da Coreia do Norte são diferentes do nosso? Os juízes de Cuba são diferentes dos nossos juízes aqui? O pessoal acha, acredita nisso mesmo, de fato? Aí nós temos que ficar lá 30 mil pessoas vendo o advogado Chilique falando o mesmo, porque o Congresso, se não fizer, vai vir sanções para cima deles. Mas a gente já sabe disso já, né? Não adianta fazer manifestação achando que o Congresso vai pautar alguma coisa, porque não vai. Nem o Mota, nem o Alcolumbre. Não vão. E se forem por medo das sanções, e não vão pautar, porque eles têm mais medo da máfia daqui. Eles têm dinheiro, eles acham que eles vão se virar numa praia aí mesmo, sem dinheiro aqui no Brasil. Eles não vão pautar. E se pautar, o STF vai dizer não. É inconstitucional, não tem anistia para ninguém, eles vão ficar presos. Não foi isso que eles fizeram com o Silveira, com todo mundo aí, com esse pessoal todo, o cara já devia estar livre já, o cara está morrendo com a perna inchada lá, que aperou o joelho, e não pode sair, eles não dão a mínima, é essa a ideia. Esse é o Bostinha, o Pinícolas Iscariotes. O Pinícolas fez o quê exatamente até hoje? O Allos Planos fez o quê até hoje? Né? O advogado Chilique fez o quê? Bater boca com o faraó. Aí vai ser botado na cadeia o advogado Chilique. Então é bom que ele cobre 200 pau mesmo para fazer a pergunta, porque ele vai precisar de dinheiro. Então, o que acontece? As pessoas se recusam a aprender. Elas querem continuar no erro, falando as mesmas besteiras que ouviram a vida inteira. É por isso que elas são enganadas por qualquer pilantra que aparece. Aí a gente sai, então, é isso que eu estou falando aqui. O presidente Bolsonaro está dando a vida por nós, é ele a salvação desse país, e não tem outra maneira de salvar o país. Não existe outra. E agora a gente tem o Trump que pensa exatamente como eu penso. Então, ponto final. Eu estou certo e está todo mundo errado. Né? Todo mundo que disse, que vem dizendo desde a eleição, não adianta, é urna, com essa urna não dá, e o Bolsonaro está inelegível, já foi, precisamos arrumar novas lideranças, o Partido Novo da Lesma de Minas Gerais, o comedor de casca de banana do Zema, ele é a solução, e tem idiota que ainda vai votar no lixo do Coronel Caiado, e esse é o nível das pessoas. Então, isso que está acontecendo hoje é o sacrifício dele por nós. Que bom ainda que ele está preso em casa ainda, pelo menos ele está com a família, o que vamos fazer? Ah, mas não vai poder usar a rede social mais, não pode falar com ninguém. Não pode. Tá confirmada a ditadura. A Corina lá, né, não sei onde que fim levou aquela mulher, pegaram ela embaixo da cama dela, a mulher está presa até hoje aí na Colômbia, né? Aquela na França foi presa também. Fala de vez em quando dela. O Bolsonaro fala. Aquela a Le Pen na França também foi presa, inventaram um monte de crime, quer dizer, aquele na Bulgária também, que venceu as eleições, prenderam o cara também, o cara de muleta, doente, prenderam o cara. É o que eu disse no começo da live. Nós estamos derrotando a esquerda agora e já estamos criando um outro inimigo, e nós estamos criando, o povo da direita, a direita bolsonarista, que não consegue enxergar dois palmos na frente do focinho, está criando um monstro que é esse Partido Novo, essa direita burra, traidora, oportunista. Eles vão acabar votando em Salles Sabugosa, em Van Hatten, e nessa Van Hatten tem que lutar agora, porque vai ter que votar, porque ele é apoiado pelo Bolsonaro lá no estado dele. Então ele é candidato do Bolsonaro. Agora o Salles Sabugosa pode sair para concorrer com o candidato do presidente. Aí vai tirar votos do Bolsonaro. Então, nós estamos criando um monstro de novo. E a própria direita bolsonarista, imagine um mundo perfeito, derrotamos a esquerda, o Lula não está lá, o STF é nosso, quem vai ser o adversário? Essa direita maldita, traidora, oportunista. Só para completar, se isso acontecer um dia, vai ser a realização de um sonho nosso, praticamente. Aquilo que eu falei, você criminaliza a esquerda socialista no país, escreve uma constituição anti-esquerda, socialista, comunista, e você vai ter
dois competidores. Você vai ter a direita bolsonarista, nós vamos criar o partido do Bolsonaro, né? E aí você vai ter a outra direita, entre aspas, dessa corja de Partido Novo, esses salafrários todos. Complementando o que o senhor estava falando, a esquerda está derrotada. E qual que é a aposta da esquerda hoje? Se infiltrar dentro do nosso movimento, que é apostar em candidatos que estão abrindo terceira via, para que nós não cheguemos aonde a gente quer. Eu assisti uns 10 segundos do Van Hatten falando. O bicho é tão burro, é tão ignorante, ele estava elogiando a Revolução Francesa, que criou essa democracia maravilhosa, e falando mal da monarquia. Esse é o nível dos imbecis que a gente acha que é de direita, que são os adversários do presidente Bolsonaro já há muito tempo. Eu estou falando aqui que ele está elogiando, ele está criticando a monarquia e defendendo a Revolução Francesa. Isso é religião. Esses movimentos surgiram com o único propósito de destruir o cristianismo e as monarquias no mundo. Isso é religião para idiota que vem falar que não é para falar de religião. O presidente Bolsonaro não consegue governar o Brasil se não trocar a corte. Então, ele não pode sair agora. Ele tem que sair, ele tem que sair quando o presidente Bolsonaro for o presidente. Todo mundo quer que ele saia agora porque todo mundo está achando que é ele o problema do Brasil. Entenda que se ele sair, o Lula bota um outro cara no lugar e o cara vai chegar lá novinho, fresquinho, vai dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que você vai tirar esse cara de lá depois? Entende? Nós não vamos ter argumento para tirar esse cara de lá, um novo que entrar. Pode ter o argumento de dizer que o Lula que pôs, isso aqui, mas aí é difícil arrumar um argumento jurídico bom. Então ele teria que ficar lá, e o Trump deve estar pensando isso, o Eduardo também, vamos cozinhar o desgraçado até a eleição do presidente Bolsonaro. Quando ele entrar, aí sim, aí o impeachment. Aí eu vou para a rua fazer um banner de 10 metros assim, vou carregar e dizer impeachment do Moraes, porque aí ele sai e o presidente Bolsonaro nomeia outro. Eu falo isso aqui toda hora, o próximo presidente vai nomear 3. Já tem 2 lá, são 5 do Bolsonaro. Se ele nomear os 3, aí você consegue o impeachment do Moraes e de mais um outro que vai ser punido de Barroso e Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Lewandowski, e mais um lá já são 10. O presidente vai nomear a corte inteira. Esse é o objetivo. Não é que tem que sair. Qual é a diferença do Gilmar e mais 2? O Sapo Mendes, Barroso, Toffoli, Carmen Lúcia, Lewandowski. Qual é a diferença deles para o Moraes? Não tem diferença nenhuma. Por que vai tirar só mais 1 ou 2? São todos iguais, velho. Não é? Todos votaram junto contra o Moraes, Ângela. Então tem que tirar todo mundo. Lewandowski é o ministro da Justiça, já saiu do STF. É isso, mas a gente sabe. Já não está mais no STF, está no governo do Lula hoje, claro. Mas é outro que vai ser sancionado e precisa. É aqueles que estão lá, a Toffoli, o Sapo Mendes, a Carmen Lúcia, como é que é? A Doge já saiu, está lá ainda. Como é que chama aquela outra loira lá que está lá? A Raquel Doge? A gordinha loira, né? Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia. Raquel Doge acho que já aposentou, né? Carmen Lúcia é o vampiro brasileiro lá. Sei lá, essa gente que está lá. Quem mais que tá lá? Fux e... Bom, isso daí, pouco importa. Mendes, Barroso. Essa gente aí. Faquin. Hã? Faquin. O Faquin, o advogado do Lula lá, aquele demônio, como é que chama lá? Aquela desgraça lá. Zanin. Hã? Zanin. Essas pragas aí, é isso aí. Porque se o presidente Bolsonaro não conseguir salvar esse país agora junto com o Trump, acabou, é morte e escravidão para todos nós, e as pessoas acham que isso é força de expressão. Não, é morte e escravidão. O presidente Bolsonaro foi a única pessoa, o único líder do mundo que se opôs ao maior processo de extermínio de seres humanos que já existiu na história da humanidade, e ele aconteceu agora, recentemente. Eu não vou entrar em detalhes porque ele não pode falar sobre o assunto. Ele foi o único líder do mundo que se opôs a isso. A Vanessa mandou a foto da amiga aqui, trabalha no mercadinho, tá lá, caiu duro, cara. Do nada. O cara tá na academia, 20 anos, tá caindo duro. Puf. Né? Então, eu não dá. Não posso falar. A maioria dos líderes mundiais nem sabiam, né, doutor Frazão? E os que sabiam não tinham coragem de fazer. Que nem o Pirícolas, esse cara. Eu não sei como o Bolsonaro vai estar aí, porque ele tá inelegível com essas urnas, não dá. Vai apodrecer na cadeia. O Pinícolas, o advogado Chilique, o desembargador aí, o Coelho Galáctico.
vocês vão apodrecer na cadeia se o presidente Bolsonaro não voltar. Ele falou para aquelas pessoas que estão lá mesmo. Vocês não têm noção do que está para vir. As pessoas não estão entendendo ainda. É um maremoto que vai vir para cima, um tsunami para cima desses caras. Não, acabou isso aqui. Isso aqui é um sonho. Mas é um sonho. Mas isso aqui meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ter algo assim na minha vida. Eu também não. As pessoas falavam para mim, desde que eu nasci, eu nunca tive crença nesse país. E agora eu tenho. Todo mundo é assim, né? Cresceu assim. E só que as pessoas não entendiam que era uma máfia. Durante 40 anos é uma ditadura comunista, uma máfia. E aí passou aquela ideia de, eu não gosto de política não presta, política é corrupta, é tudo igual. Não tem nada a ver uma coisa com outra. São criminosos que tomaram o poder e agora vai acabar. O Malafaia, o Bolsonaro, não convocou manifestação para falar fora Moraes e fora Lula. Quem convocou falando essa merda foi o Pinícolas Iscariotes, o lixo do Partido Novo, né, esse fantasma do comunismo desbotado aí de laranja. Eles que inventaram essa merda. O Bolsonaro falou, eu não entendi o que ele quis dizer, que ele tem culhão. Dizendo, o que é ter culhão para ele? É estar preso igual quem xingou, quem enfrentou os ministros do STF? Talvez ele esteja dizendo assim, que o Bolsonaro não está pedindo o impeachment do Moraes do Lula porque ele não tem culhão? Então, será que é isso? Não é possível que nosso companheiro amigo aí companheiro, não é possível que você seja burro desse jeito, né? É companheiro. O presidente Bolsonaro não tem medo de ninguém, companheiro. E não vai pedir impeachment de Lula e Bolsonaro de Moraes, porque ele já sabe que o Bolsonaro, ele já sabe que o Moraes está ferrado. E o Lula também. O presidente Bolsonaro já sabe que o Moraes, que o governo Lula acabou. E o Moraes e esse STF todo, acabou, tá arruinado para o país Brasil. Não, tem que sobrar para o Brasil. Tem que sobrar para o Brasil. Peraí, Brasil. Atingindo o governo, a elite financeira e povo sofrer junto. Exatamente. O objetivo é esse. Atingir o país mesmo tem que ser punido. Toda essa elite financeira, essa classe média alta, o agro e o pobre mesmo, que é o eleitorado dos comunistas. Esse povo tem que pagar. Se o povo não tomar uma chapuletada, não vai aprender nunca. O povo tem que pagar, João, né? O povo tem que pagar o preço. O povo tem que pagar. E eu já falei aqui várias vezes e volto a repetir. Eu quero o povo pagando R$250 uma latinha de cerveja e uns R$800 um quilo de carne. Nesse dia eu vou estar feliz. Porque ao invés de vagabundo estar assistindo jogo de futebol e fazendo churrasco, vai estar se perguntando por que está acontecendo. E aí vai lembrar que a culpa é do demônio cachaceiro que o povo votou e vem votando há 40 anos. Aí vai começar a se perguntar o que tem que fazer. Enquanto não tiver custando 300 pau uma latinha, um litrão, a porcaria da cerveja, esse país não muda. Então tem que pagar, meu velho. Infelizmente. Ou o povo acha que tudo vai acontecer e todo mundo vai continuar com o pagode, com o funk, né, e vendo futebol e assistindo de camarote. Não. Talvez assim eles deem mais valor no futuro, né, doutor Fazão? Para ver qual a importância da política na nossa vida. Exatamente. Vamos começar a aprender que política é uma escolha. Política é a nossa vida. Não é partido de lá e para cá de cá e time de futebol, não. É a nossa vida. Ou a gente escolhe bandidos para governar a nossa vida, ou homens de bem. Ou a gente escolhe inimigos de Deus, ou homens de bem, homens de Deus, religiosos. Então, política e religião é a mesma coisa, não tem diferença. Você tem noção dos milhões de brasileiros que foram mortos por essa ditadura comunista ao longo de 40 anos? Do tanto que o povo é escravizado nesse país? Você tem noção do tanto de gente que perdeu a família por causa de casamento que acabou, porque não tem saúde em hospital, porque perdeu os filhos para droga em universidade, porque virou comunista, homem que virou mulher, e mulher que virou homem, de sovaco cabeludo. Vocês têm noção do mal que essa ditadura comunista causou? Agora o Eduardo está salvando esse país, fazendo o que o presidente Bolsonaro quer, seu retardado. Nada do que o Eduardo está fazendo lá, ele está fazendo porque ele que quer, querido. Ele está fazendo porque está seguindo as orientações do pai. Entendeu? Vocês são muito burros, né? Jesus Cristo. Não tem isso. Isso aí é o que todo bandido faz. Ele vai negar até o final, vai continuar resistindo até o final. Foi o que o Saddam Hussein fez e acabou enforcado.
pendurado pelo pescoço lá, ao vivo. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com cada um desses caras. Não tem como os imbecis desses enfrentarem os Estados Unidos. Vai cair. A gente vai vendo um cair aos pouquinhos, cada um tendo um problema e vão se afastando, e o negócio, igualzinho está acontecendo com a Globo, mandando embora vagabundo lá, e é isso aí. Doutor Frazão, eles poderiam estar acreditando que eles conseguiriam fazer o que fizeram com a Venezuela e com o Nicarágua? Será que eles estariam pensando assim, se eles conseguiram lá, nós vamos fazer aqui? Sim, tem, eles pensam, claro. Eles estão achando que eles vão ter o apoio do Putin, da China, só que não estão tendo. E não estão tendo por causa daquele negócio lá que você falou. A Europa está contra ele, os globalistas, porcaria dos globalismos, que também não existe, está contra ele, está contra o cachaceiro. Então eles não vão ter a retaguarda da Rússia e da China como eles estavam achando. Quantas pessoas morreram por causa de agrotóxico em alimento? Que agrotóxico é uma palavra criada pela esquerda, para destruir o agro. Não existe agrotóxico. Existe, do jeito que não existe, humanotóxico. Já falei isso demais aqui. Você não vai na farmácia e pede um humanotóxico. É remédio. É remédio para a planta, né? Para matar praga. E agora, nunca houve uma morte no mundo porque a pessoa consumiu um alimento com agrotóxico. Nunca existiu. Agora, alimento orgânico são milhares e milhares e milhares de pessoas que morreram por causa de alimento orgânico. Porque o imbecil vai lá, pega o tomate, qualquer coisa e come, achando que é orgânico, que é lindo, maravilhoso, cheio de coliformes fecais e morre. O Departamento de Estado dos Estados Unidos acaba de pronunciar sobre a prisão de Bolsonaro. Aí ele, valeu, velho, citou o careca maldito e disse que todos que incentivaram e auxiliaram serão... Ah, então pronto, aí tá respondido. Tá respondido. Você... Obrigado, Aline. Vocês acham que vai demorar para cair a casa desses caras? Não dá tempo de acontecer aqui, já chegou lá, já veio a resposta. Eles não precisam nem pôr o Bolsonaro no presídio mais, está feito já. Está feito. O que eles precisavam fazer para se enterrar definitivamente no mar de fezes que eles criaram, eles fizeram agora. Pronto, você vai ver o tamanho da cacetada que vai vir. Você vai ver o tamanho do ferro. Rapaz, vai demorar talvez um pouquinho, porque eles vão ficar naquela, pressionando os outros ministros para que façam voltar atrás a decisão, sabe aquela coisa assim? Mas vai vir um ferro que você... Nossa Senhora, então é pra gente celebrar, pessoal. Grave o que eu tô falando. Talvez até a mulher que serve o cafezinho para quem redigiu essa ação aí vai ser. É isso mesmo. Até o caboclo que digitou lá pro Moraes vai se ferrar. Você pode ter certeza. Ah, Felipe Feto, é isso aí. Eu quero ver o babaca Felipe Feto banido dos Estados Unidos e Europa. Nossa. Essa gente vai se ferrar muito. Esse Felipe Feto, essa Preta Gil, se não tivesse morrido, que ela era dona de agência de checagem de fatos, né? Ganhou uma fortuna com essas coisas. Muita gente vai rodar com esse negócio. Depois a prisão para esses caras é uma outra história e vai acontecer. Só que o ideal é que aconteça, eles sejam impeachmentados e presos depois que o presidente foi eleito. E aí é ele que vai nomear os juízes da corte. Se ele sair agora, o Lula nomeia. E vai ser um problema para a gente, tá bom?